Satisfação, internautas, Olimpíadas em andamento e a FCTV Web recebendo quem já participou, que é o judoca Branco Zanol, que além do mundo e do país também tem uma história aqui em Bebedouro. Seja bem-vindo. Obrigado a vocês da Folha, obrigado a vocês de Bebedouro. Todos vocês aqui sempre recebeu muito bem o esporte, principalmente o judô. Além do Branco, não podemos deixar de agradecer o também sensei Edson Sakomura, que sugeriu e viabilizou o nosso encontro de hoje. Seja bem-vindo, Edson. Branco, a respeito do seu trajeto, interesse até a chegada na seleção brasileira, um resumo pra gente. Foi longo, né? Minha mãe me levou para o judô quando eu tinha 6 anos de idade, a minha mãe adotiva, que ela me pegou para criar quando eu tinha 3 anos, e com 6 anos ela começou a perceber que eu estava muito rebelde e me levou para o judô. Aí a colônia japonesa, esse negócio de cair e levantar, eu comecei a aprender a ficar um pouco mais educado. Já estava tendo muito problema no prezinho, antigamente o prezinho antes da escola. Fato. E o judô começou a me dar uma direção melhor dentro da escola e até fora da escola. Com 8 anos eu conheci a competição de judô na cidade de Batatais. Ganhei a minha primeira medalha. Aí eu me apaixonei porque eu percebi que a minha mãe ficou muito feliz. E aí no começo, não vou mentir não, eu ganhava as medalhas para deixar minha mãe feliz. E depois eu fui indo, aí com 13 anos eu fui campeão brasileiro. Já lutando por Olímpia, eu morava em Guaíra, já lutando por Olímpia, junto com o Sensei Serginho. E de lá eu fui campeão brasileiro, e aí me viram lutando, me fizeram um convite, o Sensei Floriano, me levou para treinar em São Paulo, para morar lá no Ibirapuera, onde morou também a Mauro Imagem, Jadel Gregório, Thiago Camilo, eu. E cara, vou te falar, o Projeto Futuro no Ibirapuera deu condições de eu morar em São Paulo e ter um melhor treinamento. Dali, aos 18 anos, depois de já ter sido campeão dos Jogos Abertos, brasileiro várias vezes, paulista, eu consegui chegar na seleção brasileira principal e aos 18 anos eu consegui pisar na Europa, a primeira vez. Pisei na República Tcheca, pisei na Polônia e aí eu falei, é isso mesmo que eu quero, meu foco é a Olimpíada. E aí eu lutei meus primeiros Jogos Olímpicos, foi em Atlanta, nos Estados Unidos, 1996. E fiquei entre os 10 em Atlanta. Eu falei, daqui 4 anos, na próxima Olimpíada em Sydney, eu quero ganhar uma medalha para o Brasil. Acabou que o Nusma acabou me cortando da Olimpíada, eu tinha uma lesão, mas também não foi só por causa da lesão. E o Honorato, eu vi o meu reserva na época, o Carlos Honorato, sendo medalha de prata, fazendo a final com um holandês, que eu tinha ganho 40 dias antes, dentro de Amsterdã. Foi um momento muito duro na minha carreira, mas ainda consegui me recompor, e 4 anos depois eu fui para Atenas, foi minha última Olimpíada na Grécia. Aí eu já fui como atleta reserva, voltei de lá e decidi trabalhar com judô no país do futebol. Aí montei essa minha metodologia e comecei a trabalhar nas grandes escolas de São Paulo, levando o judô para a vida de outras famílias. E inclusive aqui em Bebedouro a gente já chegou a atender mais de 1000 crianças aqui. Montamos o projeto com a ajuda da Fundação Telefônica, da Rose Galo, da Cristina, uma época muito bacana, eu tenho muitas boas lembranças aqui da cidade de Bebedouro. Chegamos a atender todas as escolas aqui com judô, muito produtivo. Acho que o pessoal aqui da Folha lembra dessa época. Fato. Né? E foi isso, comecei o judô com 6 anos e depois de 15 anos cheguei na minha primeira Olimpíada, aos 21 anos de idade, dos 6 aos 21. Então, para a criançada, para os garotos, é uma vida, mas vale muito a pena. Valeu muito a pena perder Natal, perder Ano Novo. Fiquei 5 anos sem ter carnaval, minha adolescência toda foi treinando. Mas naquele dia da abertura da Olimpíada, quando eu vi pessoas como Nadia Comaneci, Atlanta, o Holyfield, Evander Holyfield do boxe, é de Atlanta. Então ele passou com a chama, com a tocha, deu a chama para o Muhammad Ali, e estava tudo ali tão pertinho de mim, com uma criança que é do interior, foi uma emoção muito grande. Então, naquele momento ali da abertura da Olimpíada, valeu todo o meu sacrifício de uma vida. Desses 3 ciclos olímpicos, levando em conta o momento olímpico, em linha geral, o que ficou marcado, quais foram os aprendizados desse pacote todo? Aprendizado foi que, assim, a hierarquia, né, que minha modalidade passa, de perceber que você pode chegar numa Olimpíada, você pode ser campeão
sul-americano, pan-americano, ter medalha em campeonato mundial, mas na hora que sobe ali no tatame, você tem que entender que você é só mais um judoca, né? E tem que respeitar as pessoas, tem que dar boa tarde pro avô, abaixar a cabeça. Quando a gente abaixa a cabeça pro adversário, a gente está cumprimentando o adversário e agradecendo o nosso adversário de estar emprestando o corpo dele para você poder conduzir a luta, para poder acontecer a luta. E essa metáfora que a minha modalidade faz, que é a metáfora mais assim pertinente à vida cotidiana, que é o cair e levantar, que é o que você faz, é o que a Folha aqui da cidade faz, né? Que é cair e se levantar e manter a esperança. A minha modalidade me ensinou isso desde criança. Sim. A toda vez que eu caía na academia, eu não dava para eu cair e ficar caído no chão. E nesse momento agora, acho que as pessoas têm que parar de se esconder e ter coragem para tentar retomar a vida depois de um baque muito grande na humanidade, que foi essa pandemia. Agora está passando e a gente tem que lutar também para passar e ter coragem para sair de onde essa pandemia nos colocou. Então a gente cair e se levantar. Conta pra gente a sua transição de atleta para professor e empresário, como que foi o processo? Um processo incrível, porque eu consegui, durante a minha trajetória, primeira vez que eu fui numa competição, essa que eu acabei de citar, de Batatais, eu olhei para o lado e vi um amiguinho meu fazendo xixi na calça, de ansiedade. E eu falei, caramba, por que essa pressão toda? Às vezes você pega uma criança de 8, 9 anos, leva numa competição, o ginásio lotado, o público ali, o professor pedindo para ele lutar melhor, a torcida gritando. Falei, como que eu consigo quebrar isso? Aí a primeira coisa foi levar o circo, levar o palhaço, levar o Batman, o Robin, o super-herói, levar um trapezista, quebrar isso da criança. E primeiro uma festa, depois se faz um festival. Prepara a emoção dela para do festival entrar na competição. O Edson Sacomura, aqui de Bebedouro, amigo nosso, professor, e tantos outros professores, né, o Henrique, o próprio professor Serginho, sabia que numa certa idade eu aprendi muito, que a criança tem que ter uma preparação emocional. Aquele pai que fica gritando na beira do alambrado, por filho ser um Ronaldinho, por filho ser um Garrincha, por filho ser um Zico, vai dar efeito contrário. A coisa tem que vir de dentro. E o professor tem que perceber isso. Então, eu aprendi muito na vida de alto rendimento, da vida competitiva. A Olimpíada é bonita, é bela, é uma emoção muito grande, mas é uma guerra fria. Ali na Olimpíada é uma pressão gigante. Um dia a Hortência do basquete falou, aqui dali você não sabe como é que é estar numa Vila Olímpica, porque as pessoas acham que é só bacana, que é festa. Mas veja bem, 2% saem dali com medalha. E os outros 98%? Só estarão lá dentro da Vila Olímpica 2.000 atletas do planeta Terra. Só 2.000 chegarão na Olimpíada em 4 anos. E desses 2.000, pouquíssimos sairão com medalhas. Então, assim, a Olimpíada não deixa de ser, para muitos, às vezes, também uma frustração. Eu hoje estou com 46 anos, mas durante muito tempo eu fiquei, né, hoje eu sei que eu fiz tudo o que eu tinha que fazer para ganhar uma medalha olímpica. Então, eu me resolvi nisso. Mas tem muitos atletas que chegam na Olimpíada sonhando com uma medalha e esquecem de comemorar o fato de já ter chegado lá. Porque chegar numa Olimpíada já é a realização de um sonho, né? Concorda? Sem dúvida. E que triste que a maioria das pessoas só percebem isso anos depois, né? Porque não é que a pessoa tem que chegar na Olimpíada e já ficar feliz só de estar lá. Não, a pessoa tem que estar na Olimpíada para ganhar uma medalha. Mas ela também tem que estar feliz por estar lá, porque independente da medalha, já é uma realização chegar nos Jogos Olímpicos para o teu país. A Associação Branco-Zanol de Judô, na atualidade, a quantidade aproximada de crianças que atende, de núcleos, algumas localidades? Isso, muito boa. Tua pergunta. Em São Paulo a gente atende 6 núcleos, né? Atendia antes da pandemia, vamos retomar.
Dante Alighieri, um colégio de mais de 100 anos, Jardins, Santa Marcelina, em Perdizes, Academia Biorritmo de Moema e Morumbi, Escola Piu Piu do Morumbi e Escola Paulistinha, com parceria com a Unifesp, com a Universidade Federal de São Paulo, na Vila Clementina, ali perto da Vila Mariana. E no interior a gente atendia São Joaquim da Barra, atendia no Poranga, Taquaral aqui do lado, enfim, Orlândia, Guará, várias cidades que agora a gente está tentando retomar pós-pandemia. Algumas cidades já estão retomando, né? No dia 2 de agosto, eu estive no Poranga ontem, dia 2 de agosto a gente vai voltar até a educação, as aulas dentro dessa escola, seguindo um protocolo e tal, mas nós vamos retomar. Em agosto retomamos também o Dante Alighieri, lá nos Jardins, e eu creio que até setembro, outubro ali, perto do Dia das Crianças, o pós-Dia das Crianças, a gente, com a bênção de Deus, a gente vai ter retomado a vida e fazer uma nova geração forte. Não se faz uma população, um povo, uma nação com medo. Se faz uma nação com coragem. E o judô é um dos complementos, assim como a natação, que é uma questão de sobrevivência, que as pessoas não têm que aprender a nadar, até para se um dia cair no rio, sobreviver. O judô também é uma questão de sobrevivência, porque dá para trabalhar o emocional, dá para trabalhar a parte mental, espiritual e sobreviver com os obstáculos que irão chegar na vida cotidiana. E não são poucos. É o vestibular, depois é a menina que vira uma mãe, é o menino que vira um pai de família. E o judô, acho que tem ferramentas suficientes para conseguir que a pessoa tenha um mínimo de lucidez para entender que a vida tem que ser alegre, tem que ter muita cor, mas a vida é uma luta. A vida é uma luta, né? Fato. Confirmando toda essa retomada pretendida, vai abranger em torno aí de quantos atendidos, mais ou menos? Nós chegamos a atender, Fato. quando atendimos o bebedouro, que era um número bem grande, 5 mil crianças, até mais de 5 mil crianças. Sim. Depois a gente estava atendendo 3 mil e poucas crianças. E vamos voltar agora de uma maneira um pouco mais modesta, né? Ainda estamos aí retomando com a pandemia. Mas eu quero ter uma projeção de chegar até fim do ano que vem, né? Ou meio do ano que vem, que eu volte aqui na Folha da cidade para conversar com vocês e que eu fale de novo, agora estamos aí a todo vapor e estamos com o máximo de núcleo possível. Tem alguns núcleos que estão em andamento, que a gente está querendo conversar. E esse momento da Olimpíada também, os Jogos Olímpicos, o judô sempre é um destaque na Olimpíada para o Brasil, vai ajudar a motivar uma nova geração e novos alunos a subir no tatame. Antes da próxima pergunta, já afirmamos e confirmamos que as portas estão sempre abertas. Fiquem à vontade, tanto em nossa versão impressa quanto online. Sempre será um prazer contribuir para uma causa tão nobre. Eu, como atleta olímpico, a gente, qualquer dia aí da luta, se vocês precisarem faço questão, uma alegria, uma honra poder escrever para vocês e falar para vocês de cada dia aí como é que vai ser, ou fazer um resumo, um apanhado da Olimpíada. Eu acho que, já dando minha opinião aqui, eu acho que no feminino, a que tem muito potencial de trazer uma medalha é a Mayra Aguiar, né? No masculino, infelizmente, no masculino, as nossas chances são menores, mas no feminino a gente tem muita chance e depois eu quero poder ter a liberdade de opinar aí para o público da Folha. Opa, fique à vontade, entramos em detalhes e publicamos, será um prazer. Inclusive, tu já respondeu que era a questão seguinte, agradável coincidência, e parte do que eu vou perguntar agora você respondeu, mas é sempre pertinente reforçar. A Associação Branco-Zanol de Judô, a nível humano e profissional, quais são os objetivos que são levados em conta? Muito legal. Primeiro que a associação ela foi criada para organizar uma questão prioritária para atingir o alvo. Porque a gente não atinge o alvo sem a família. Então a gente monta a associação para trazer a família para perto, porque muitas vezes é injusto. O professor de judô, por mais que ele tente fazer um trabalho, ele fica 2, 3 horas com a criança por semana. E a família fica com a criança 20 e tantas horas por dia. Então, assim, às vezes a gente tem que ser falado, a gente tem que educar o pai, a mãe,
saber da realidade daquela criança para poder fazer um trabalho melhor. Quantas vezes, né, alguns professores, até o professor Edson Sacomura, precisou entender a criança conhecendo a família. Né? Conhecendo a família, você consegue entender um pouco mais e relevar um pouco mais por que aquela criança está tendo aquele comportamento na aula e por que está sendo tão difícil ela entender os valores e o comportamento e a filosofia do judô. Então, a associação foi para isso, respondendo, para trazer os pais para perto. Às vezes a gente fala, vamos fazer uma reunião de pais, vamos fazer um bingo do judô, vamos fazer uma reunião, um churrasquinho. Tal. Não é à toa. A associação é para trazer os pais, criar um alicerce de uma linha entre professor, aluno e família. Uma ponte. Correto. Ok. Né? Os professores visitam muito, o Edson visitou muita família, muitas casas aqui em Bebedouro. Ok. E depois também a associação ela é montada porque enquanto você não tem um registro de uma associação no município, você é um judô de várzea. Você é um judô aquele que não existe, aquele que você vai lá, joga, todo mundo se diverte, porque para você estar registrado na Federação Paulista e na Confederação Brasileira de Judô, você para estar registrado, você precisa de uma associação com o CNPJ, para você se registrar na Federação Paulista, e os seus alunos, depois de estarem federados, e só conseguem federar se tiver uma associação, aí eles começam a participar de competições perante a federação, que são reconhecidos perante a Federação Paulista e Confederação Brasileira de Judô. Então a associação tem a primeira vertente, que é montar um alicerce entre ponte de projeto, professor e família. Né? E a segunda, que é oficializar o judô perante a Federação Paulista e a Confederação Brasileira de Judô. Em resumo, é aliando o lado humano e profissional na medida certa, digamos assim. Na medida certa, exatamente. E assim, porque não adianta, apoia muito festival, mas a gente tem vários talentos aqui em Bebedouro, e a criança ir para festival, aí chegou com 12, 13, 14 anos, não pode ser mais festival, tem que ser competição mesmo, e tem que aguentar aquela pressão toda que a vida vai ser assim. E aí as melhores competições, é onde as pessoas se reúnem com mais força, são as competições federadas. Né? Aí, como que você vai para um campeonato brasileiro? Sendo campeão paulista. E para você ser campeão paulista, você tem que estar federado. E para você estar federado, precisa de uma associação. Então, aqui em Bebedouro, a gente teve uma associação. Eu tinha muita esperança, porque devido à quantidade de crianças que a gente chegou a atender aqui em Bebedouro, em Bebedouro ser uma referência mesmo, e a gente fez um trabalho magnífico aqui. E eu ainda tenho um sonho, fico até emocionado de voltar para Bebedouro, porque foi um dos maiores projetos que a gente fez perante a Secretaria da Educação, os maiores projetos que a gente fez. Eu nunca atendi no município mais de 600 crianças assim, e aqui a gente atendia mais de 1.000 crianças. Foi um projeto muito lindo e que tinha muita criança talentosa e que deixou de colocar o kimono, deixou de fazer judô, deixou de praticar, deixou de ter um caminho a mais na vida dela, porque o projeto não teve continuidade. Mas ainda acredito na continuidade do projeto um dia. Perfeito. E retornando na questão das Olimpíadas, o Brasil perde, assim, o judô no caso, né? Perde apenas para o vôlei na questão das medalhas, está em segundo lugar, né? Quais fatores podem ser atribuídos para o judô ter esse ponto positivo nessas conquistas de medalhas? Primeira coisa, o judô é um dos esportes mais vencedores em Olimpíada para o Brasil, porque a gente tem uma dívida e teremos para sempre uma dívida com a colônia japonesa nesse país impagável. Porque quando uma criança vai no pediatra, o pediatra fala ou natação ou judô. Minha mãe me levou para o judô, não porque a fama do judô era que o garoto, quando errava o gol, ou errava, ou acontecia algum erro, xingava o juiz, batia no árbitro, ou xingava até o próprio professor. Minha mãe me levou para o judô, porque a fama do judô leva lá para o judô, que tem um professor lá que é japonês, a colônia japonesa que cuida daquele local, e lá, pau, pedra é pedra. Então, o Japão, o judô do Brasil,
vem do Japão, vem com uma base japonesa, e o Japão é o judô mais forte do mundo, e graças aos japoneses, nós conseguimos, se você perguntar qual foi o primeiro professor do Aurélio Miguel, Masao Shinohara, né? Qual foi o primeiro professor do Thiago Camilo, Makakeba, de baixo. Então, se você olhar, o meu primeiro mesmo professor foi o Sensei Chiba, também. Depois veio o Serginho, que teve muita influência na minha vida, mas meu primeiro professor foi o Sensei Chiba. Então, assim, aonde você olha nas medalhas olímpicas, tem uma mão japonesa. Sem dúvida. Né? E, assim, e a família japonesa não ajudou só na agricultura, não, na pecuária desse país, a fazer o agronegócio. Que conheço pessoas aqui, como o Sr. Mura, né, um japonês lá de Guaíra, que chegou aqui sem falar uma palavra em português, chegou a ter 10 fazendas, com trabalho, com honestidade, um outro tempo, mas um japonês de muita fibra. E essa fibra e essa educação japonesa, esse foco, essa disciplina, eles introduziram para a gente muito através do tatame, e é algo que a gente não pode perder ao longo das décadas, porque eles estão morrendo. Masao Shinohara morreu ano passado, o Sr. Mura morreu há 3 anos atrás. As pessoas, os japoneses antigos, que mantinham a chama da tradição acesa, estão morrendo. E o judô, na verdade, está ficando mais ocidentalizado aqui no Brasil. A gente pode ficar com o judô brasileiro para brasileiro, mas sem perder a tradição japonesa. Porque a minha gratidão com a coroa japonesa vai ser eterna. Não só o judô, serve para o esporte em geral. Comenta a respeito da relevância do fair play e como também evitar o doping. Nossa, o doping, né? Esse doping está sempre na frente do antidoping. Eu vou dar minha opinião. Acho não é achômetro, é crença. Eu creio que foi muito duro também o COI, Comitê Olímpico Internacional, com a Rússia, de punir todos os atletas, né? Eu não gosto na vida da coisa que vai lá e todo mundo tá punido, tal. Generaliza, né? Generaliza, isso, essa é a palavra que me faltava. Não gosto quando fica generalizando tudo. Mas, óbvio, com a Rússia, assim como a Alemanha Oriental, foi muito forte o doping. O leste europeu, ali Polônia, a República Tcheca, as meninas da Romênia, né, ganharam muita coisa na ginástica olímpica. A própria China, né, teve criança de 14 anos sendo medalhista olímpica de ouro na ginástica olímpica dopada. E o doping sempre na frente do antidoping. Então, você fez uma colocação do doping e o fair play. A pessoa fazer bonitinho, entregar, fazer uma cena de paz, de aceitação da derrota em frente a mil câmeras, é bonitinho. Uma encenação é moleza, uma encenação, né? Bacana. Agora, o maior fair play que tem é você não trapacear, né? É você não ser pego, você não usar da trapaça. Jogar limpo, né? Então, assim, eu acho que uma das coisas que mais penalizou, estou falando só a minha opinião, claro, que mais penalizou um grande ídolo desse país, um fenômeno, uma pessoa extraordinária, uma pessoa acima da média, o que mais penalizou a carreira dele não foram as derrotas, né? Apesar de eu achar que ele demorou um tempo para parar a carreira, mas foram a série de vezes que ele foi pego no exame antidoping, que foi o Anderson Silva. Não ficou legal. Um atleta, quando é pego no antidoping uma vez, você até fala, aconteceu, talvez nem era verdade, então, mas pegar 3, 4, 5 vezes no antidoping, não fica legal. Assim, como eu falo, não, antidoping é uma coisa, reposição hormonal é outra, mentira. Quando tiraram a reposição hormonal, o Vitor Belfort nunca mais conseguiu ter os mesmos resultados. Quando a direção do UFC falou, agora não pode mais fazer reposição hormonal. Então, assim, eu, na minha época, não tinha nem sabia disso. Né? Nem tinha médico para isso e nem tinha condição financeira de ir atrás disso. Mas eu lutando com o alemão, posso até te mandar por WhatsApp, claro. mesmo a luta
a arbitragem acho que não foi à altura. Não pode um brasileiro, um latino, americano entrar para lutar com um alemão numa Olimpíada e colocar um europeu para arbitrar. Tinha que colocar alguém de Israel, alguém da Coreia. E aí coloca um árbitro espanhol que tomava cerveja sempre com o técnico da Alemanha para arbitrar minha luta na Olimpíada com o alemão. Tem cabimento. E se eu te mostrar a tua luta, você vai ver como foi descarado. Eu derrubo 2 vezes o alemão e perco a luta. Como pode isso? Porque a punição antigamente era progressiva. Shido virava Chui, Chui virava Keikoku. Eu dei 2 Yuko, mas tomei um Keikoku. Enfim. Mas mesmo assim, eu ganhei aquela luta. Né? Mas eu sentia nele uma força que não era uma força, porque eu lutava com muito atleta forte. Era descomunal. Era uma força descomunal. Era uma força de algo que você vê. Eu também fazia musculação, eu também era disciplinado, chegava uma hora antes, eu saía uma hora depois. Fui um dos judocas que posso não ser o mais medalhista olímpico desse país, mas fui um dos que mais treinei judô nesse país. Então, assim, mais me dediquei. Então, eu posso te garantir, ali naquele alemão, ele não estava só com arroz, feijão e salada. Entendeu? Agora não tinha. E é muito triste quando você luta com uma pessoa e você sente, só que você não tem como provar. Porque alguns países, como a Rússia, e não é só a Rússia, mas a Alemanha, o próprio... Sabe quando que ia pegar aquele corredor Michael Johnson? Michael Johnson corria até fazendo joinha, 400 metros. Sim, sim. Não, o Ben Johnson era um canadense que foi pegando doping. O Michael Johnson, aquele dos 400 metros, aquele americano que foi campeão em Atlanta, também ganhando tudo, ele já corria até com a sapatilha dourada. Cara, sabe quando que vai pegar um americano no doping dentro dos Estados Unidos? Nunca. Tem nem jeito. Entendeu? Então, assim, vai pegar um americano que foi campeão olímpico na Olimpíada de Atlanta dentro dos Estados Unidos, o doping não vai pegar ele. De jeito E depois nenhum. de muito tempo foi ver. Até o próprio Carl Lewis, americano, confessou que usou doping a vida toda. Então é muito triste. Agora, e outra, aquela coisa, né? O cara fica em quarto, aí era para ele ficar em terceiro. Aí não pega só o campeão. O cara que ficou em bronze pega ele dopado. Aí ele recebe a medalha de terceiro em casa. Poxa, aquele cara que. Você recebeu uma medalha em casa, não é a mesma coisa que subir no pódio, no dia e tal. Então, o doping tem que ser banido. E o maior fair play é não pegar atalho, é não ser desonesto. Excelente. Uma pergunta que eu te fiz há 11 anos, não gostaria de ter feito e nem gostaria de estar fazendo, espero não fazer, não só o judô, como também qualquer arte marcial. O que você diria para aqueles que têm a mente pequena, digamos assim, acaba discriminando, nivelando por baixo? E vou te falar mais, hein? Existe um preconceito muito grande ainda com o feminino. Pessoas que fazem judô, umas mães, nossa, se eu soubesse eu tinha colocado minha filha antes no judô, porque eu achava que o judô deixava um pouco machona, um pouco mais masculinizada, e depois que coloca a filha no judô, a filha melhora uma série de fatores, e a menina começa a amar o judô. Né? A mãe dos meus filhos, eu conheci na Olimpíada, uma judoca linda, foi eleita pela revista, quando tinha aquela revista Lance, lembra? Revista Jornal Lance? Sim, sim. Foi eleita junto com o Kaká foi eleito pela internet mais bonito do esporte, minha ex-esposa foi eleita a mais bonita. E fez judô a vida toda, ela começou na ginástica olímpica e depois passou para o judô. Entendeu? Então, assim, o esporte não vai masculinizar ninguém, o esporte não vai afeminar ninguém, entendeu? Então, assim, não culpa o esporte. Para mim, o esporte só traz coisas boas e mostra aquilo que já era, né? Então, você tem razão, ainda existe um preconceito em relação... Igual existe um preconceito todo homem vôlei é um esporte de menina. É louco isso. Tem essa mentalidade. Tem ainda fala que vôlei é um esporte feminino, né? Você pode achar ou não. Eu tenho muitos amigos que dançaram, que fizeram danças, que se apresentaram no teatro e tem família, são homens normal, como, né? Sim. Não é porque fez dança que... Nada a ver. Né? E se for também. Gente, o mundo hoje, as pessoas, graças a Deus, né, vivemos num mundo hoje de liberdade. Tem que respeitar. Né? E o que acontece? Existem pessoas que acham... No próprio Dante Alighieri, há 3 anos atrás, para colocar o judô lá, foi um sacrifício, sabe por quê?
Porque a pessoa mais nova dentro da diretoria era uma pessoa acima de 60 anos, assim, e depois eles viram, e hoje, porra, Dante adora judô, é uma das grandes instituições desse país, Dante Alighieri, onde estudou tanta gente, inclusive Jânio Quadros foi professor, Jô Soares foi aluno, enfim. Eu estou com o judô lá, é uma honra falar, estou com o judô lá há quase 14 anos. Eu que introduzi o judô lá no Dante Alighieri, atrás do Parque Trianon, paralelo à Avenida Paulista, a 100 metros do MASP. E, cara, foi difícil colocar o judô lá, porque eles achavam que o judô ia virar gangue. Que as crianças iam começar a fazer judô e na hora do recreio ia virar luta, briga. E quando eles começaram, eu pedi uma oportunidade de 2 meses. Quando eles começaram a perceber que as crianças fazendo judô, aí que elas realmente não queriam brigar uma com as outras. E eu tô lá, você vê, uma oportunidade de 12 meses virou 14 anos. Olha que maravilha. Né? Mas existe sim preconceito até hoje. Infelizmente tem muito preconceito com luta ainda, que vai fazer luta e vai virar brigador de rua. Ainda tem. Branco, agradecemos aí a sua presença. Até uma próxima oportunidade. Considerações finais, fique à vontade. E ao Edson novamente também. Obrigado, Edson. Ó, vocês que estão nos assistindo, mães, papai, eu entrei no judô, minha mãe me colocou no judô para me educar. E a consequência foi que eu cheguei em 2 Olimpíadas. Vocês coloquem os filhos de vocês no judô para se educar. E no mínimo, eles vão ser um grande profissional, um grande dentista, um grande engenheiro, um grande advogado, um grande médico, um grande jornalista. Pode ter certeza, confie na ferramenta judô e na ferramenta esporte em geral. Quero agradecer muito a você, quero agradecer muito a Folha da Cidade, quero agradecer ao João, ao Edson que pleiteou todo esse acontecimento de hoje. Claro. E eu, como atleta olímpico, desejo boa sorte para o Brasil e que o Brasil tenha emocional para competir igual treina. Porque se o Brasil competir na Olimpíada igual treina, nós vamos trazer muita medalha. Tem muito atleta brasileiro talentoso. O vôlei vai com força total, tanto no feminino como no masculino. E a gente vai esperar também resultado esse ano até da natação brasileira. Tem algumas revelações aí que é pouco falado pela mídia, mas tem. E vamos aguardar essa grande festa mundial que o mundo está precisando de alegria. E a Olimpíada foi feita por causa de um espírito chamado olimpismo. E esse espírito olimpismo nada mais é do que celebrar a vida de todos os povos. Por isso que um arco é colocado no outro. Que cada arco são 5 continentes unidos. A gente precisava muito dessa Olimpíada. Com todo respeito ao Japão, ao povo japonês, que alguns são contra, mas a gente precisava muito. A gente está precisando muito de ver a união dos povos pós essa pandemia. Né? Pós não, estamos ainda durante a pandemia. E que os Jogos Olímpicos seja uma festa. O oposto da Al-Qaeda, o oposto do ódio, o oposto do extremismo. Esse é o espírito do olimpismo. Obrigado a todos vocês. O João, para quem não sabe, é o que organiza a filmagem e a edição desse vídeo, correto? Além do trio que está comigo aqui, agradeço a Deus e a você, internauta. Não deixe de conferir a FCTV Web pelo aplicativo, e a FCTV Web são os nossos perfis no YouTube e Facebook. Visite folhadacidadeonline.com.br e também não deixe de conferir as nossas versões impressas que circulam aos sábados. Até uma próxima oportunidade. Deus abençoe a todos.